Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Porto Feliz. Eu sou a professora Lígia e eu vou explicar a atividade de hoje para vocês. Na semana passada, vocês já devem ter percebido um formato diferente das atividades que vocês realizaram. Na verdade, vocês fizeram uma única atividade, só que ela era interdisciplinar, ou seja, ela misturava diversas matérias, diversas disciplinas dentro de um mesmo exercício. Então, essa atividade que vocês realizaram na semana passada já tinha a temática das monções e ela perpassava todas as disciplinas. Nessa semana, que é a Semana das Monções, que vai de 12 até 16 de outubro, nós vamos dar continuidade a essa temática das monções, só que agora em um outro formato diferente também. A gente já teve, então, um primeiro momento em que a gente já estudou alguns elementos da história da nossa cidade, que está completamente relacionado às monções, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas também vamos continuar dentro do mesmo tema. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que vocês já conhecem muito sobre as monções, mas eu vou retomar rapidamente o assunto, o tema, para a gente dar prosseguimento e eu explicar todos os passos dessa atividade de hoje. Muito bem. O que foram as monções? As monções foram expedições, viagens que seguiam pelos rios. Então, é o que a gente chama de viagem fluvial. Ao invés de ir por terra, elas seguiam o curso dos rios. E existe uma pequena confusão, que é natural, entre as bandeiras e as monções. Basicamente, a diferença entre elas é que as bandeiras aconteceram nos séculos, principalmente nos séculos 16 e 17, elas tinham como objetivo o reconhecimento do território, né? Até então a colonização estava iniciando, então havia essa necessidade de se conhecer melhor o território, ver o potencial desse território que pertencia ao rei de Portugal, no que ele poderia oferecer em termos de riqueza mineral, se eles conseguiriam encontrar ouro, prata ou pedras preciosas, e havia também a questão da captura e da escravização dos nativos americanos, das populações indígenas. Então, a grande marca da atuação das bandeiras está relacionada a esse processo nos anos de 1600, principalmente, em conhecer melhor esse território e também a escravização indígena. As monções, elas vão ter um outro momento, já no século XVIII, já no início dos anos 1700, e elas vão começar voltadas à mineração e depois elas vão ter uma outra característica. Então, já são 100 anos depois, né, do processo das bandeiras e elas vão ter uma outra característica, um outro objetivo. Muito bem. As monções, então, como eu falei, elas são específicas, elas partiam daqui, dessa região, então elas acabaram desenvolvendo o povoado, né? Já tinha um arraial pequenininho, que o Antônio Cardoso Pimentel havia iniciado, ele ganha essas terras em Sesmaria, ele traz a família dele e começa a desenvolver um povoado, um arraial pequenininho, ele consegue a autorização para construir uma capela e esse povoado vai crescendo até se tornar uma vila durante o século XVIII, principalmente por conta da organização dessas expedições. Então, esse território se desenvolve, né? Esse território que hoje é Porto Feliz, na época se chamava Araritaguaba, em referência à população nativa guaianá que habitava a região, tem um significado indígena, né, do termo, que é lugar onde arara vem comer areia, ou lugar onde arara vem bicar pedra. Então, essa pequena freguesia se torna uma vila, se desenvolve, né, atraindo um número cada vez maior de pessoas, não só para morar, mas para
trabalhar voltado a esse abastecimento, né, dessas expedições. Então, você tem a construção das embarcações, a plantação de roça, que vai servir de abastecimento, o comércio, tudo vai girar em torno dessas organizações, dessas expedições. Então, eu tenho que ter gente, eu tenho que ter material para conseguir montar uma expedição desse tamanho. E aí, essas expedições partiam daqui, por conta mesmo da localização do rio Tietê, que era o primeiro rio percorrido, e ia para Cuiabá, para a cidade atual chamada Cuiabá, que na época ficou conhecida, né, e se desenvolveu como a vila de Bom Jesus de Cuiabá. Em 1719, descobrem ouro nessa região de Cuiabá, e aí essas expedições partem daqui, de Araraquara, percorrem 9 rios, visando a vila de Cuiabá. Então, o início das monções, né, os primeiros anos das monções, a partir de 1720, assim que se descobre ouro, é todo voltado à mineração. Então, muitas pessoas vêm da Vila de São Paulo, vêm de outras regiões, não só pessoas interessadas em minerar, mas também agentes da coroa, né, funcionários da coroa de Portugal, que o rei fica sabendo que tem ouro, então todo mundo corre, porque não só para minerar, mas também para fiscalizar, para ver se as pessoas vão pagar o imposto devido a essa atividade da mineração. Aqui tem um mapinha marcando o ponto de partida aqui em cor-de-rosa, Porto Feliz, os 9 rios que eram percorridos até chegar em Cuiabá. Bom, nesses primeiros anos, né, nesse início da atividade monçoeira, então, essas expedições tinham o objetivo da mineração. Só que com o passar do tempo, a vila de Bom Jesus de Cuiabá e outras localidades, como, por exemplo, uma cidade que hoje chama Iguatemi, que fica ali no Mato Grosso, ficava no caminho, eles criam vilas, eles desenvolvem povoados a mando das autoridades, mesmo do governador da capitania de São Paulo, justamente para marcar o território português. Então, com a formação dessas vilas de Cuiabá, Camapuã, que era um ponto importante de parada de reabastecimento para esses monçoeiros, e, por exemplo, a Praça de Iguatemi, que depois eles vão construir um presídio e uma vila, com a criação dessas vilas, desses povoados e o crescimento desses povoados, começa a haver a necessidade comercial, porque são regiões que estão distantes das outras cidades, aqui principalmente da capitania de São Paulo. Então começa a haver a necessidade grande de comércio, de alimentos, de tecidos, de roupas, de remédio e mesmo o trânsito das cartas, da comunicação entre essas pessoas que passam a residir nessas localidades com a Vila de São Paulo e também com outros pontos da América Portuguesa. Então, as monções, elas começam voltadas exclusivamente à mineração, e depois, com o passar do tempo, elas tomam uma característica comercial. Aqui nessa pintura do Oscar Pereira da Silva, essa pintura ela é da década de 20, então ela não é do período. Mas a gente tem uma representação de uma embarcação, e reparem que além do piloto, dos remeiros, você tem a carga aqui no meio da embarcação. Então, vejam que a característica que vai marcar as monções diferente das bandeiras é o comércio, e não tanto a entrada para reconhecimento do território, porque esses territórios já estão com povoados, já estão em desenvolvimento. Então, as monções acontecem 150 anos depois do auge do movimento bandeirista. Então, existe, né, essa pequena confusão entre o que é bandeira e o que é monção, mas a gente quer deixar pontuado aqui para vocês entenderem essa pequena diferença característica, né? Que ela nasce para mineração e depois ela se torna um movimento comercial.
de que toda essa localidade, não só Porto Feliz, mas Itu e as vilas no entorno vão se beneficiar, porque muitas pessoas vão trabalhar para oferecer empréstimos, para plantar itens, gêneros alimentícios para essa industrial que se estabelece a partir do século XVIII. Muito bem, mas por que eles não iam por terra? Dava para ir a pé por terra ou o rio era a única opção? Dava para ir por terra, sim. Existe, né, vários relatos de que haviam já possibilidades de ir por terra, pessoas já faziam essa rota via terrestre até Cuiabá. Porém, como o objetivo era o comércio, a embarcação ela oferecia uma possibilidade maior de carga a ser transportada. Por isso que eles iam pelo rio, por isso que a viagem e a característica da monção ela é fluvial, porque eu precisava levar uma grande carga, uma grande quantidade de itens para abastecimento, para fazer comércio. Então, mesmo com tantas cachoeiras, mesmo com tantos perigos, a via fluvial, ou seja, a viagem pelo rio, ela valia a pena, porque eu conseguiria transportar um número muito maior de mercadorias. Aqui tem mais uma representação do século XX também, de um momento de parada, né? Que a gente vê os viajantes, é uma representação, né? O autor ele está imaginando como era no período, né? Então você tem um momento de parada, de descanso, porque a viagem era longa. E, como eu comentei anteriormente, havia a preocupação não só em cima da atividade mineradora, que era um item muito importante, né, porque enriquecia, eles queriam extrair todos os recursos possíveis, mas além da questão comercial, aconteceram algumas expedições que a gente tem notícia, né, estudando as fontes, o relato das pessoas, das autoridades e das pessoas que participaram dessas monções, havia uma preocupação das autoridades, do rei de Portugal e principalmente do governador da capitania de São Paulo, que era o responsável por essa região, havia a preocupação em demarcar a posse do lado português, porque a gente está vivendo no século XVIII um momento, esse aqui é um mapa atual, né? Mas eu coloquei aqui só para você visualizar a proximidade que a gente tinha dessas regiões, né, que hoje é o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, com as terras que pertenciam à América Espanhola. Então, havia, né, as fronteiras, havia o Tratado de Tordesilhas e depois o Tratado de Madrid, já na metade do século XVIII, em que essas duas coroas estavam tentando se acertar e definir que parte do território é português, que parte do território é espanhol, mas era uma linha imaginária e esses viajantes não respeitavam essa linha. E havia toda essa disputa. Então, na região onde hoje é o Mato Grosso do Sul, eles estabeleceram um presídio, que hoje é uma cidade chamada Iguatemi, justamente para marcar essa posse da terra e falar, olha, Espanha, nós somos donos desse território, então não pise aqui. Então, além da questão comercial, as monções também tiveram essa importância em fornecer braços, né, e pessoas que demarcasse esse território e marcasse essa fronteira mesmo do lado português. Então tem todo um contexto, tem todo um pano de fundo geoestratégico, não só comercial, mas geoestratégico, porque muitas pessoas iam, muitas expedições aconteceram para levar a gente para morar mesmo nessa região em que tinham pequenos povoados e que precisavam marcar, olha, tem gente aqui súditos do rei de Portugal, então esse território é de Portugal, para justificar a posse da terra, tá? Muito bem, agora que eu fiz uma pequena explicação, eu coloquei o pano de fundo aqui das expedições, eu venho desafiar vocês a testar o quanto que você sabe sobre esse tema. Por exemplo, você sabe o significado da palavra capuava? Qual era o melhor período, qual era a melhor época do ano para organizar e partir uma monção?
Em uma tempestade forte, numa situação de ventos muito fortes, a tripulação, ela tinha que opção? O que ela poderia fazer para evitar um acidente? Então, para testar os seus conhecimentos, agora você vai colocar seus conhecimentos à prova. Eu venho convidar você a responder um quiz, um jogo específico com perguntas específicas sobre esse tema. Como que você vai acessar esse quiz? Você está me assistindo aqui, você já entrou no portal do aluno. Eu coloquei aqui, por exemplo, o 7º ano, mas a organização é a mesma até o 9º ano, tá? Então, para me assistir, você já apertou o primeiro botão, que é esse roxinho, vamos começar. Terminando o vídeo aqui, você retorna ao portal do aluno e você vai apertar o segundo botão aqui chamado Quiz. Nesse botão, você vai ser direcionado para uma nova página e que aí o quiz vai aparecer para vocês, tá bom? Tem uma imagem, tem a pergunta, você lê a pergunta com bastante atenção, você aperta em uma das opções de resposta e depois você pode apertar o botão verificar a resposta que ele já vai corrigir para você, tá bem? E depois que você respondeu, é só clicar no botão próximo, que aí você vai andando e dando prosseguimento às questões. Tá? Então, a atividade de hoje ela está dividida em 3 etapas. A primeira, que são as orientações, que na verdade é esse vídeo aqui, que eu estou explicando para vocês certinho, passo a passo. O segundo, assim que terminar o vídeo, ir para o portal do aluno e responder o quiz. E a terceira etapa é o envio das informações para a gente. Você vai, assim que terminar o quiz, retornar para o portal do aluno e apertar o último botão aqui, o para terminar. Vai abrir uma outra página para vocês, que é um formulário do Google, e que você vai responder rapidinho perguntas básicas, seu nome, a escola em que você estuda, e contar para mim o que você achou desse quiz, quantas perguntas você acertou, o que você gostou, o que você não gostou, o que você não sabia, nem imaginava. Enfim, você vai contar rapidinho para mim como que foi essa experiência, tá bem? E aí, já finaliza a atividade de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam coisas novas e principalmente que vocês se divirtam, tá bem? Então é isso e até logo!